E aí, pessoal que nos acompanha aqui no canal Sala de Trânsito, vamos para mais um vídeo da nossa série sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito, dessa vez falando sobre a infração por deixar de utilizar o cinto de segurança. Então tem algumas considerações que vamos fazer na sequência e vamos lá para os nossos comentários nessa ficha de fiscalização da infração por deixar de utilizar o cinto de segurança. Aqui nós temos a tipificação resumida, que é deixar o condutor de utilizar o cinto de segurança. Porque na tipificação completa aqui do enquadramento, é deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no artigo 65 do CTB, que exige que condutores e passageiros utilizem o cinto de segurança. A infração do passageiro, ela é nesse mesmo artigo 167 que você está vendo aqui, só que o código de enquadramento, que é o 518.51, para o condutor, vai ser o 518.52 para o passageiro. Significa dizer que, como a raiz do código da infração é idêntica, 518 para os dois, então na hipótese de você ter condutor e passageiro sem utilizar o cinto de segurança, o agente da autoridade de trânsito autua apenas uma vez, que é nesse 518.51, na infração do condutor por deixar de usar o cinto de segurança, mas no campo de observações do auto de infração, o agente faz constar que, além do condutor, haviam ali passageiros sem utilizar o cinto de segurança. Aumenta o valor da multa? Não. Aumenta a punição? Também não. A pontuação continua sendo a mesma, enfim, não muda nada, mas o agente tem que descrever a situação que ele observou. Isso aqui é um caso seria um caso de duplicidade, uma autuação que não cabe, porque a raiz do código de enquadramento é a mesma. Inclusive, nós falamos sobre isso no primeiro vídeo dessa série. Se quiser, você pode dar uma conferida. Caso você não tenha assistido, recomendo que assista, porque ali a gente fazemos os comentários sobre as disposições gerais do Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito. E caso você queira ver só essa explicação específica sobre raiz do código de enquadramento da infração, tem vídeo específico aqui no canal em que a gente explica essa diferença. Então, olha, na sequência aqui, a gravidade da infração, ela é de natureza grave, Significa dizer que nesse caso são 5 pontos no prontuário e a penalidade é de multa, que nesse caso vai ser no valor de R$ 195,23. Medida administrativa a ser aplicada, retenção do veículo até a colocação do cinto por parte do infrator. Detalhe importante aqui, pode configurar crime de trânsito? Não, não tem crime de trânsito você deixar de utilizar o cinto de segurança. Está aqui, os 5 pontos. A responsabilidade da infração é do condutor, se ele tiver sido abordado e identificado. Caso ele não tenha sido abordado, então vai haver a expedição de notificação de autuação para o proprietário, que vai ter aquele prazo para identificar o real infrator ou indicar um real infrator. Tanto é que a constatação dessa infração ela pode ser feita sem abordagem, desde que, claro, o agente da autoridade de trânsito tenha visto claramente o cometimento da infração. Mas tem situação em que a abordagem é obrigatória. Um pouquinho mais à frente eu explico para vocês. Quanto à competência para fazer essa autuação, ela é comum, Ou seja, é de competência do órgão de trânsito do Estado, do órgão de trânsito do município e dos órgãos rodoviários. Na sequência eu mostro para vocês aqui as hipóteses. Quando é que se autua por deixar de utilizar o cinto de segurança? Primeira situação aqui, condutor que não estiver usando o cinto de segurança naqueles veículos em que tal equipamento é exigido. Isso porque tem veículo que não tem a obrigatoriedade de utilizar o cinto de segurança. Já mostro para vocês aí na sequência. Na segunda situação, condutor que usar o cinto de segurança de 3 pontos. Aí ele traz aqui algumas hipóteses. Com a parte superior, a faixa diagonal sob o braço, não sei se vocês já viram, mas tem gente que pega, imagina, estou aqui com o cinto, aí pega e passa por baixo do braço, e não pode. Ou atrás do corpo. Eu já vi, inclusive, o cara fazer isso porque ele se justificou dizendo que o cinto incomodava no pescoço. Ele passava por trás aqui nas costas, já ficava ali dessa forma e realmente não pode, porque caracteriza essa infração, como está nesse item 2.2 aí. No 2.3, sentado sobre a parte inferior, a faixa subabdominal. 2.4, que usar o cinto de segurança para si e para outro ocupante do veículo, que seria 2 pessoas usando um mesmo cinto de segurança, que chega a ser estranho, inclusive. E o 2.5 aqui, em qualquer outra condição não prevista pelo fabricante. Aí teria que observar as disposições do fabricante do veículo. No terceiro tópico aqui, temos o seguinte, condutor sem usar o cinto de segurança em ônibus e micro-ônibus, inclusive para os produzidos até 1998 ou ainda utilizando o cinto de segurança de forma incorreta, salvo
em percursos que seja permitido viajar em pé, nos termos do artigo 105, inciso 1 do CTB. Isso aí é o seguinte, olha, lá no inciso 1 do artigo 105 do CTB, nós temos a previsão de que de alguns equipamentos, no artigo 105 de modo geral tem essa previsão de alguns equipamentos. No inciso 1 ele fala do cinto de segurança. Então tem alguns veículos que são permitidos transportar passageiros em pé, né, que não se exige o cinto de segurança. O curioso é que não se exige para ninguém, nem mesmo para o condutor. Por quê? A redação do texto da lei diz cinto de segurança na forma regulamentada pelo CONTRAN, você pode dar uma conferida lá, exceto nos veículos em que se permita o transporte de passageiros em pé. Então não se fala dos passageiros que estão sendo transportados em pé, mas a não exigência do cinto de segurança nos veículos em que se permite transportar passageiros em pé. Geralmente são ônibus urbanos, né? Considerando ali, antes de mais nada, você vai dizer, mas isso está certo? Bom, a explicação tem uma explicação teórica, né? Mas assim, quando a gente vai olhar o lado da segurança, eu acho que o meu pensamento eu acho que vai ser igual ao seu, né? Eu acredito que deveria se utilizar, ainda assim. Mas a lógica me parece ser a seguinte: como nos ônibus urbanos, né, você tem uma dinâmica ali na viagem, né, para num ponto, para em outro ponto, para no outro, o ônibus não vai desenvolver uma velocidade tão alta, tem aqueles ferros de sustentação e tal. Então assim, se minimiza os riscos num eventual sinistro de trânsito de coisa mais grave, né? Então, na concessão, o ente público ali que acabou concedendo aquilo permitiu o transporte de alguns passageiros em pé. Vai estar lá, não sei quantos passageiros sentados, não sei quantos em pé, geralmente tem até uma plaquetinha no ônibus indicando isso. Assim, é o que me parece, mas não deixa de ser inseguro. Eu acredito que essa seja a sua visão. Se não for, deixa aí nos comentários, se você tiver uma outra explicação, a gente vai discutindo, debatendo aqui, como sempre, tá certo? Mas nesse caso aí, se deixar de usar o cinto de segurança, não caracteriza infração, porque a legislação permite, tá certo? Temos aqui ainda, ó, o quarto tópico, tá certo? Que é o seguinte: condutor sem usar o cinto de segurança em tratores, sejam eles agrícolas ou não, que são facultados a transitar em via pública, ou ainda utilizando o cinto de forma incorreta, tá certo? No tópico 5, condutor sem usar o cinto de segurança em triciclos e quadriciclos de cabine fechada, facultados a transitar em via pública, ou ainda utilizando o cinto de forma incorreta. Isso porque, né, como regra, triciclos e quadriciclos, via de regra, eles precisam utilizar capacete de segurança. Essa obrigatoriedade, inclusive, ela consta na resolução número 940 de 2022 do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, que trata da questão de capacete. Mas, em se tratando de triciclo e quadriciclo de cabine fechada, o capacete não é obrigatório, porque o cinto de segurança é que é obrigatório nesse caso, tá certo? Então essas são as hipóteses em que se deve autuar. Vamos dar uma conferida nos casos em que não se autua, seja porque a conduta não é infração, ela é considerada atípica administrativamente, ou porque aquela conduta se enquadra em outro tipo infracional, na verdade. Então vamos ver aqui algumas hipóteses. Primeiro, condutor de veículo destinado ao transporte passageiro em que seja permitido viajar em pé, nos termos do artigo 105 do CTB, lá no seu inciso 1, como nós vimos agora há pouco. A segunda situação, condutor de quadriciclo convencional, sem cabine, com estrutura mecânica simulada das motocicletas, né? Não se autua aí, mas aí nós temos outras exigências, como eu disse, né? Questão do capacete e tal, enfim. Condutores, tripulantes ou passageiros de veículo de uso bélico, produzidos em qualquer ano, nas situações de preparo e emprego das Forças Armadas e no cumprimento das suas missões institucionais, tá certo? Então, nesse caso, você não tem a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança, tá bom? Porque a legislação não vai exigir, tá bom? Então, não precisa. Mas o que seria veículo de uso bélico? Olha, nós temos uma definição para veículo de uso bélico, que está lá na resolução número 570 de 2015 do CONTRAN. E de acordo com essa resolução, seria aquela viatura militar operacional de propriedade da União, né, que possui ali características especiais, né, com operações lá de natureza militar. Então, nesse tipo de veículo, né, de uso bélico, a legislação prevê que também não se exija o cinto de segurança. Se você quiser dar uma olhada, está lá na resolução número 570 de 2015 do CONTRAN, tá bom? Seguindo aqui ainda, ó, temos o quarto item aqui, olha, veículo de uso bélico produzido a partir de 2017,
que não seja dotado de cinto de segurança para condutor e ocupante. Se utilizar enquadramento específico, seria falta de equipamento obrigatório, lá no artigo 230, inciso 9. Temos aqui, olha, no tópico 5, condutores ou passageiros de veículo de coleção que originalmente não foram dotados de cinto de segurança. Veículo muito antigo, que não tem cinto de segurança, ele veio de fábrica assim, não se exige, porque ele foi na época, né, aprovado e tudo mais, enfim. No item 6, ó, passageiros sem usar o cinto de segurança ou ainda utilizando ele inadequadamente. Perceba que aqui, ó, se menciona a questão passageiro. Ah, então se ele deixar de usar não é infração? Não, não é isso. É que se autua no artigo 67, só que no enquadramento específico, que é o 518/52, que eu mencionei para vocês anteriormente. Então, não é que não é infração, é que tem um enquadramento específico. Então, não autua com base nessa ficha, nesse enquadramento, mas sim na ficha da falta de cinto do passageiro. O item 7, olha, tripulantes sem usar o cinto de segurança em ônibus ou micro-ônibus, inclusive os produzidos até 98, quando houver assento apropriado na cabine junto ao condutor, aplicável ainda que o assento do tripulante seja utilizado por passageiro. Aí seria falta de cinto de segurança do passageiro, né? No item 8 aqui, veículo transportando criança menor de 10 anos de idade que não tenha atingido 1,45 m de altura. Não é que não seja infração, é que a infração é no artigo 168 do CTB, tá bom? Item 9, ó, veículo sem possuir cinto de segurança, mesmo que sem passageiros, autua no inciso 9 do artigo 230 do CTB, por equipamento obrigatório ausente, não é? No item 10, ó, ônibus e micro-ônibus produzidos a partir de 99, não equipados com cinto de segurança para qualquer dos ocupantes, salvo em percurso seja permitido viajar em pé. Aí autua por falta de equipamento obrigatório. Também se autua por falta de equipamento obrigatório veículo com cinto de segurança ineficiente ou inoperante, como por exemplo, ó, faixa rasgada, fivela ou fecho com dano e por aí vai. Autua lá no inciso 9 do artigo 230 por equipamento obrigatório ineficiente ou inoperante, né? No item 12, ó, cinto de segurança com dispositivo que trave, afrouxe ou modifique seu funcionamento normal. Também faz aqui no artigo 230, inciso 9. Tem pessoas que usavam, lembrava uma fivelinha que colocava assim no cinto, e aí ele travava o cinto para não subir demais. Aí dava uma folga neles, não pode se utilizar, né? Tinha gente que se sentia incomodado com o cinto, né? E lá no item 13, olha, nós temos aqui, veículo com cinto de segurança em desacordo com os requisitos e especificações do contrato, autua no artigo 230, mais no seu inciso 10. Vamos dar uma passada aqui nas definições e procedimentos, tá bom? Temos alguns itens aqui, olha, que é o seguinte. Primeiro, a abordagem é obrigatória para veículos originalmente dotados de cinto de segurança do tipo subabdominal, para o assento do condutor. Perceba que, nesse caso, a abordagem é obrigatória. Como regra, não precisa. Se o agente conseguir constatar, né, então, constatar a infração da falta do cinto de segurança, ele não precisa abordar. Mas nesse caso aí, se o veículo for antigo, fabricado, salvo engano, antes de 1984, nesse caso, o veículo ele vem com cinto subabdominal, né? Então, seria necessário ali a abordagem para ver se o condutor está ou não sem cinto. No caso do passageiro, também é obrigatório abordar, mas no caso do cinto de segurança, nos veículos fabricados antes de 99, né? Nos bancos de trás, o cinto era subabdominal. Em alguns veículos, no assento traseiro ainda é subabdominal, e nos veículos de transporte coletivo. São situações em que a abordagem é necessária para fazer essa verificação. No item 2 aqui, olha, ainda que haja mais de um ocupante, só um detalhe, e se por acaso eu for autuado, tiver um cinto subabdominal, estava usando o cinto subabdominal, o agente me autuou ainda que não tenha havido abordagem. Aí você contesta a autuação, né, através da defesa dos recursos, fazendo exatamente essa alegação, tá certo? Então, olha, no item 2, ainda que haja mais de um ocupante do veículo sem usar o cinto de segurança, inclusive o condutor, somente poderá haver uma autuação com base no artigo 67, que é aquilo que nós trouxemos por conta da raiz do Código de Enquadramento. Caso o motivo da não utilização do cinto de segurança for a falta ou defeito no equipamento, haverá apenas autuação no artigo 230, inciso 9, que é a falta do equipamento obrigatório, porque, nesse caso, se considera infrações concorrentes, só pode existir uma delas, ok? Item 4 aqui, olha. Caso haja duas ou mais pessoas sem usar o cinto de segurança, sendo uma em decorrência da falta ou defeito do equipamento e outra, apesar da existência e bom funcionamento do equipamento, não esteja utilizando, haverá autuação no artigo 230, inciso 9, equipamento
é obrigatório, né, a falta dele, e no artigo 167, nesse caso as infrações são concomitantes, elas coexistem aqui. Nos itens 5 e 6 temos o seguinte, aqui no 5, ó, veículo com excesso de passageiro em que apenas os excedentes não estejam utilizando o cinto de segurança. A infração vai ser no artigo 231, inciso 7, que é lotação excedente, porque isso é infração concorrente. No entanto, se um ou mais ocupantes não excedentes não estiver usando cinto de segurança, aí autua no artigo 231, inciso 7, né, que é a questão da lotação excedente, e também no artigo 67, pela falta de cinto de segurança, porque aqui nesse caso são infrações concomitantes. Eu não estou entendendo o que seria infração concorrente, infração concomitante, qual seria essa diferença aí? Tem vídeo aqui no canal explicando infração concorrente, infração concomitante, infração sucessiva, infração continuada, né? E também no vídeo de abertura da série, lá falando sobre as disposições gerais do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, nós também explicamos, eu fiz lá a explicação sobre essa parte, infrações concorrentes, concomitantes, continuadas e sucessivas, você pode dar uma conferida, tá certo? No item 6, olha, quando a quantidade de passageiros, sejam elas crianças ou adultos, superar o número de assentos regulamentares, excluído o condutor, aí você autua também no artigo 231, inciso 7, por lotação excedente. Aqui tem algumas informações complementares, tá certo? Que nós temos o resumo, né, das normas sobre cinto de segurança para alguns veículos, né, automóveis, caminhonetas, caminhões, veículos de uso misto e veículos de transporte escolar. Como eu disse, ó, até 1984, aí a data bateu, lembrei aí, né, nós temos algumas regras aqui. Olha. A resolução 4898 diz que são admitidos os cintos de segurança cujos modelos estejam de acordo com as normas anteriores em vigor. A maioria dos modelos, até o ano de 83, utilizava predominantemente o cinto subabdominal em todos os assentos. A obrigatoriedade da instalação do cinto de segurança só passou a valer a partir da publicação da resolução número 391 de 1968 do CONTRAN. Aí tem aqui o resumo dos principais requisitos, tá certo? Quando é que precisa, quando não precisa, por exemplo, dianteiros laterais, né? Aí, automóveis mistos, caminhonetes, caminhões e tal. Então ele vai dizendo, né? 3 pontos com ou sem retrator, 3 pontos com... Aí tem os detalhes aqui todos, né? Bem detalhados realmente. Ó. Veículos produzidos entre 85 e 98. Aí ele traz aqui o que é que precisa ou não. Veículo fabricado entre 99 e 2008. O que é que precisa aqui, ó, tá vendo? E nós temos também novos projetos de veículos produzidos ou importados a partir de 2018. E todos os veículos produzidos a partir de 2020. Eu percebo que aqui, né, para automóveis, por exemplo, ó, todos eles já tem que ser cinto de 3 pontos com retrator. Todos eles, né? Já os caminhões tem outras exceções aí. Micro-ônibus tem outras regras, ó. Tá vendo? Então ele vai dizendo, né, banco do condutor e tudo mais, tem todos os detalhes aqui, ônibus produzido a partir de 2014, então tem várias informações. Aí essa parte aqui, né, fica para você dar uma conferida, caso você queira, de maneira mais detalhada em cada tipo aqui, porque são inúmeras situações, né, inúmeros tipos de veículos, inúmeras situações, se é o dianteiro lateral, se é intermediário, se é o traseiro, o cinto traseiro, enfim. E por último aqui eu trago para vocês, né, alguns exemplos, né, do campo de observações. Esse campo de observação não precisa ser preenchido, a lei não exige que haja o preenchimento do campo de observações do auto de infração nesse caso, mas se o agente preencher não está errado, pelo contrário, particularmente entendo até que ele está dando uma maior solidez ao ato administrativo que ele está produzindo. Então no item 1 ele diz o seguinte, olha, por exemplo, condutor não usava o cinto de segurança, a fivela estava em posição de repouso e visível próximo à coluna do veículo, ou seja, ele nem tirou do lugar o cinto, né? Item 2, olha, condutor usava o cinto de segurança com a parte superior, a faixa diagonal sobre o braço. Item 3, condutor usava o cinto de segurança com a parte superior atrás do corpo. Tópico 4, condutor usava o cinto de segurança sem usar a parte inferior. Enfim, são algumas situações aqui, exemplos que podem constar no campo de observações do auto de infração. Com isso a gente fecha, né, essa ficha de fiscalização da infração do cinto de segurança. Você sabe que fica disponível para você na descrição do vídeo para você dar uma acessada, caso você queira. E tem também o link para o nosso site, que é o salatrans.com, caso você queira o link direto, salatrans.com/MBFT, Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, MBFT, já cai lá para você as fichas, todas as fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, de forma bem organizada, uma por uma, e de forma gratuita, né? Totalmente online e gratuito, caso você queira dar uma conferida, não tem salvo no celular, não tem um manual de rápido acesso ali, você consegue pegar
sem ter a necessidade de fazer o download lá no nosso site. E se quiser fazer o download do manual completo, todas as fichas, tá tranquilo também, tem umas 830 páginas pelo menos. O manual atual, né, enquanto eu estou gravando esse vídeo, que é da resolução 985/2022 do contrato, tá lá, tudo atualizado. E caso você tenha dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fica à vontade, vai deixando aí nos comentários que a gente vai trocando informação e aprendendo todo mundo junto. Beleza, pessoal? Agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.